a gente tem desde o ano passado, desde esse... Peraí, deixa eu dar um ok. Todos devem ter recebido agora uma mensagem de que o evento será gravado, mas não será usado contra ninguém. E é só dar um ok. A gente tem usado esse espaço, dentre outros, como a Curadoria ILST e outras ações do Instituto, mas no mundo digital desde o ano passado, por motivos óbvios, e tem sido muito legal. A gente tem feito coisas muito bonitas e a gente tem muitas dessas coisas bonitas foram feitas com o Teatro da Vértebra. O Sérgio está aqui, acho que todo o pessoal também está aqui, não estou vendo porque as imagens não estão aparecendo, mas enfim. Que fizeram um trabalho lindo. Bom, fizeram antes do Apocalipse, já tinham feito um trabalho lindo nos palcos com o Verdugo, né? Então eles já estavam nesse mergulho na dramaturgia da Hilda, e aí, com tudo isso, eles fizeram, quem não viu, veja, tá na Curadoria ILST, a Amanda vai colocar aqui no chat agora o link, tá tudo lá. É um trabalho lindo de leitura de todas as peças da Hilda, e é um trabalho valiosíssimo, tá? Então, é muito legal ter o Teatro da Vértebra de volta aqui, agora para um bate-papo com a Leusa, que é queridíssima amiga, uma pessoa fantástica, que foi grande amiga da Hilda, grande amiga da Casa do Sol, conhece profundamente a obra, a Hilda, enfim, todo esse universo ao redor. Então, é sempre um prazer ouvir a Leusa falando, e mais ainda sobre o teatro, que é uma parte da obra da Hilda que eu acho que é muito significativa dentro da obra da Hilda, e nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né? E muito no Brasil. Então, acho que é um teatro que diz muito. A Leusa e o pessoal do Teatro da Vértebra conhecem profundamente o assunto e vai valer demais. Então, queria agradecer muito a Leusa, ao Sérgio, todo mundo do teatro, ao público. Agradecer muito a Amanda, que está aqui. A Amanda coordena o educativo do Instituto, faz um trabalho fantástico. Amanhã a gente vai ter a primeira reunião de um projeto enorme com o educativo da Hilda, levando a Hilda para escolas. Veja só vocês, que coisa fantástica. Conseguimos o financiamento amanhã, a reunião 1 já de trabalho, de loucura acontecendo. E também queria contar, acho que a Leusa não sabe, que esse ano é um ano também para a gente muito especial, porque é o ano em que vai começar o primeiro grande restauro da Casa do Sol. Também é um assunto enorme, que vão começar gradativamente a ouvir o assunto, e a gente está super contente. Isso deve começar esse ano, ainda não tem data, mas sem dúvida esse ano. Então é isso, gente. Queria passar a bola para o Sérgio e dar um beijo carinhoso em todos e todas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Sérgio Marques, eu sou produtor do Teatro da Vértebra e sou responsável pela direção e encenação da nossa montagem do Verdugo, né? Uma peça que chegou para a gente em 2019, a gente gostou muito de trabalhar com essa peça, rodamos por alguns lugares aqui em São Paulo. É uma peça que atravessou bastante a gente, e aí nessa caminhada a gente acabou tendo esse contato super legal com o Daniel, com o Instituto Hilda Hilst. Conhecemos a Leusa também, que trouxe um olhar muito especial para a gente sobre a obra, sobre a encenação. E aí, como a gente leu, né, o texto que a Leusa escreve no prefácio do Teatro da Hilda, né, que foi uma das nossas bibliografias, né, a gente tinha muito essa vontade de poder trocar com ela, de poder conversar com ela. E aí, agora, esse ano, graças à Lei Aldir Blanc, né, de fomento à cultura, a gente conseguiu trazer esse projeto super legal, em que a gente pôde fazer leituras encenadas de todas as peças da Hilda, né? O Daniel já falou, a gente subiu lá no Curadoria ILST, estão disponíveis no YouTube as leituras de todas as peças, que são leituras encenadas, com algumas brincadeiras nossas com o virtual e etc.
E a gente queria fechar, né, esse ciclo de leituras encenadas com uma conversa, mesmo com a Leusa, né, para a gente falar um pouco sobre esse teatro, todas as pontes que são formadas, tudo que nos atravessa em cada um desses textos, né, tanta coisa, um texto escrito durante o regime militar do nosso país, por uma mulher, então é algo que é muito caro para nós, do Teatro da Vértebra, e a gente gosta muito de abrir sempre os nossos processos, então a gente queria que essa conversa tivesse muitas pessoas, que outras pessoas pudessem participar também desse bate-papo, falar, traçar perspectivas também com a gente, por isso que a gente trouxe a Leusa aqui hoje para conversar com a gente, poder expor um pouco das coisas que ela leu, que ela soube, das conversas dela com a própria Hilda, né? Então é uma alegria estar aqui, uma alegria receber todos e poder falar do teatro dessa grande inspiração que é Hilda Hilst. Então vou passar agora para a Leusa, para ela se apresentar e iniciar o nosso bate-papo. Bem, gente, boa noite. Queria agradecer Daniel, Tom, Paulo, Olga Bilenque, Casa do Sol e o Sérgio Marques, que eu conheci justamente na montagem do Verdugo, uma das peças da Hilda importantíssimas e que a gente vai poder falar. Eu sou escritora, sou jornalista, fui amiga da Hilda durante 20 anos, tive um contato de pesquisadora mesmo da obra dela, então eu gosto de fazer essa advertência, né? Eu não tenho lastro acadêmico, mas sim de uma pesquisa de uma vida que é muito importante para mim, a proximidade que eu pude ter, que eu pude usufruir do processo criativo da Hilda. E no caso do teatro, quando eu conheci a Hilda, em 1985, fazia muitos anos que ela havia escrito e estava inédito, excetuando o Verdugo, toda a obra ainda não havia sido publicado, o texto dela, as peças pouco encenadas. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Então, eu sei que várias pessoas hoje conhecem o trabalho da Hilda, mas eu queria, assim, introduzir 3 personagens nessa história. O contexto em que a Hilda escreveu o teatro, né? A Hilda é uma mulher, ela nasceu em 1930, isso eu acho muito importante que vocês guardem na cabeça, porque muitas pessoas cobram coisas, posições, ideias, para além das incríveis que a Hilda teve, esquecendo-se de que ela era uma mulher nascida em 1930, filha de pais separados, né? O pai fazendeiro, Almeida Prado, logo se separa da mãe. A Bedecilda é uma mulher que já tinha um filho, né? já tem uma ligação aí muito tensa desse casamento que se esgarça rapidamente. O pai enlouquece e a mãe se muda com ela para Santos. Ela vai ter uma educação incrível, rigorosíssima, né? Vai ficar 8 anos com as freiras marcelinas, aqui na Santa Marcelina, em São Paulo. Depois ela vai para o Mackenzie, que é presbiteriano. Então, assim, a Hilda tem uma formação, assim, li Ovídio em latim, entende? Isso vai marcar muito o teatro dela, a obra dela, essa formação cristã. E ela, durante esse período dos anos 50, em que ela começa a escrever, ela é uma poeta conhecida, já nos anos 60 ela é uma poeta conhecida, ela era muito insider mesmo da vida cultural de São Paulo, ela participava intensamente do clubinho de intelectuais, arquitetos, físicos, poetas, sempre já muito, a cada aparição da Hilda é muito teatral, a Hilda era muito teatral, né? Então, cada aparição, quando você começa a pesquisar, você sempre vê as pessoas falando, nunca esqueci a primeira vez que eu vi Hilda Hilst, que ela falou, ai, que preguiça ter filhos, né? Quer dizer, uma moça de 20 anos chegar com um poema falando, ai, que preguiça ter filhos, né? Recentemente,
o Álvaro Machado, um amigo, fez uma biografia fantástica, que eu recomendo muito, sobre a vida da Ruth Escobar, e estava lá na biografia um evento no Teatro de Arena, em 1957, de poesia concreta, e a Hilda levou um gato no teatro. Quer dizer, imagine as consequências disso em 1957. Então, ela frequentava a vida cultural de São Paulo e era muito adepta do existencialismo de Sartre. Ela lia Kierkegaard, ela tinha uma formação filosófica clássica muito profunda, né? Então, isso também vai dar um lastro enorme para o trabalho que virá. De forma resumida, né, vou dizer para vocês que o teatro também fazia parte da vida dela, né? Ela foi convidada, inclusive, para entregar o prêmio Saci, que era um importante prêmio, ela entrega para o Augusto Boal, em 61, se não me falha. Então, ela está imersa nesse mundo. E, de repente, ela dá uma virada, né? Justamente assim, começa o período da ditadura. Em 63 é muito surpreendente, porque ela está junto com outros poetas e intelectuais fazendo um protesto em São Paulo contra a polícia salazarista. Isso foi de enorme atrevimento para a época, principalmente se a gente pensar que havia uma parte da intelectualidade brasileira bastante tolerante com o salazarismo, né? Havia até um intercâmbio grande de vários intelectuais com a ditadura salazarista. E a Hilda vai dar essa virada, que é a decisão de sair de São Paulo, construir a Casa do Sol, muito inspirada, né? Ela sempre disse isso, pela leitura do Testemunho para o Grego, do Nikos Kazantzakis. De novo, uma referência de um homem religioso que vai se tornar um questionador da religião, né? Então, é interessante, porque a Hilda uma vez me mostrou um prefácio em que um encontro de escritores cristãos diziam assim, que a verdadeira literatura cristã é feita pelos incrédulos. Estes são os mais compassivos com a situação do homem. Então, ela se encaixa nesse momento, ainda que leitora do existencialismo, muito afinada com outras leituras muito avançadas da contingência humana e tal. Isso está forte nela, essa compaixão pelo homem, né? Pela humanidade, essa formação humanista. E ela decide sair de São Paulo, construir a Casa do Sol, que é uma obra, né, de uma mulher, claro, que vai ter recursos, né? Ela vai pegar a curadoria, o dinheiro do pai, e ela vai começar essa construção em 66. Mas ela já ia para Campinas, nessa construção, ela já está indo para Campinas, nessa época, em 65, o Mário Schoenberg, que é um físico importante, maior físico brasileiro, ele é preso pela ditadura, mas continua sendo perseguido, é preso, solto. A Hilda dá muita guarida, inclusive tem fotos na época da construção da Casa do Sol dela com o Mário Schoenberg. Então, é de um risco enorme, já estamos no golpe, e ela entra nessa decisão, assim, bem monástica mesmo, né? Porque a Casa do Sol é um ambiente que convida a essa dedicação que ela acredita que deva ser total na literatura, na obra, imersa na obra dela. E sendo poeta, surpreende que ela vai justamente no período de 67 a 69 escrever 8 peças de teatro. Segundo a Anatole Rosenfeld, em 1 ano e meio, 6. Né? Então, e ao mesmo tempo ela vai se iniciando numa prosa que ela ainda não sabe o que é, né?
e que também vai ter esse lastro que a gente vai falar do Anatol Rosenfeld, mas é em plena ditadura que ela decide falar, olha, eu tenho urgência, né? A poesia não alcança o momento que a gente está vivendo. Então, todas as entrevistas e todas as conversas em relação ao teatro da Hilda é a urgência de comunicação, se chegar rapidamente nas pessoas, eu tenho que dizer, e ela estava imbuída deste sentimento do teatro como resistência, do teatro como comunicação e alerta, mais advertência até do que resistência. Uma advertência assim, olha, estamos entrando num período de horror, ela transportava isso não só para a situação brasileira, mas para uma possível volta do neonazismo ou de formas de fascismo, ditaduras totalitárias, modos de ser totalitários, né, da vida humana, e é assim que ela vai produzir o teatro. Ela quer chegar mais perto do público e faz essa opção para o teatro, ao mesmo tempo que começa a se iniciar nessa prosa de fluxo, começa a descobrir que ela tem uma outra vocação para além da poesia, começa a experimentar outros gêneros. E aí eu vou fazer uma interrupção, né, para falar desses dois outros personagens que, para mim, são os mais importantes nesse momento da Hilda. Um deles é o Anatol Rosenfeld, que é, além de se tornar depois um importantíssimo teórico, autor de livros de teatro no Brasil. Quem que é o Anatol? O Anatol é um judeu que, em 1936, em Berlim, alemão, judeu alemão, disse que em Berlim, durante os Jogos Olímpicos, ele conversa com um estrangeiro, dando uma informação, e que, a partir dali, ele é perseguido, porque ele já dominava outras línguas, e ele começa a ser perseguido por estar conversando com estrangeiros. Essa é uma... Não se sabe, nunca se soube exatamente esse episódio. Quem fala disso é o Robert Schwartz, que o pai era muito amigo dele, e que o Anatol vai ter um papel importante na formação do Robert Schwartz. E aí ele vem para o Brasil, né? Vai embora mesmo, se fecha completamente, nunca desejou voltar para a Alemanha. Ele era um homem de esquerda, radicalmente de esquerda. Ele chega no Brasil e ele é obrigado a ficar um tempo perto de Campinas, onde ele tinha que colher mudas, tirar pragas de mudas de eucalipto. Né? A anedota é que ele fala que não sabia o que era muda de eucalipto e o que era a praga de eucalipto. Né? Aí ele sai desse trabalho, vira lustrador de portas e depois ele vai ser caixeiro viajante, vai vender gravatas, que é quando ele conhece o Brasil. E, gente, ele fora, na Alemanha, esqueci o principal, né, de falar que ele já era assim, estava num processo de doutorado na Alemanha, né? Ele era já um cara em formação, um doutor. Então, quando ele vem para o Brasil, ele não conhecia a língua, né? Mas ele já tinha uma formação teórica incrível, e ele vai ser caixeiro viajante. Depois que ele junta um dinheiro, ele vem para São Paulo, aluga um lugar assim mínimo, monástico também, lotado de livros, pega esse dinheiro e fala, dá para eu ficar um tempo vivendo desse dinheiro e voltando para o meu trabalho, né? Importando livros e tal, aprendendo a língua, porque é impressionante o que ele escreve em português, né? Impressionante o rigor da escrita, a clareza da escrita, e ele começa a dar aulas livres, assim, para pessoas da burguesia paulistana, né? Aí ele é convidado pelo Mesquita, na EAD, né?
quando nasce a EAD, ele é convidado para dar aulas também. Mas em nenhum momento ele quer se filiar à USP ou tentar como autodidata, não. Ele sempre vai ser esse pensador livre, né? Então, ele vai dar aulas e começa a ter um papel importantíssimo no teatro, porque ele era assim, o cara que fala pela primeira vez, vai falar do Thomas Mann no Brasil, vai falar do Brecht no Brasil, e ele conhece a Hilda e se impressiona completamente pelas peças. Quer dizer, então, quando ele diz a Hilda é um acontecimento da dramaturgia brasileira, né, e que estava na contracorrente do que estava acontecendo, que era importantíssimo, é uma época de efervescência, é a época do Boal, do Coringa, do Boal, é a época da Leila Assunção, Renata Pallottini, que a gente perde hoje, entendeu? Era um teatro efervescente, Zé Celso vai vir, tudo isso vai surgir, e esse homem, esse intelectual estrangeiro, vai perceber que a Hilda tem uma filiação com o expressionismo alemão, que ela tem uma originalidade, uma poética, um texto fantástico, né? E encoraja ela, eles têm uma correspondência, e ele encoraja ela, inclusive, a escrever a prosa, né? Ela sempre diz, em todas as entrevistas que vocês podem ver, ela vai publicar o Fluxo Floema, em 1970, na editora, a convite do Anatol Rosenfeld, enfim, ele tem um papel tão fundamental, e que a Hilda, assim, todas as biografias dela, ela sempre mandava para a gente a frase do Anatol, né? Nenhum escritor brasileiro transitou em todos os gêneros com a mesma excelência, poesia, dramaturgia, ficção. Só que as pessoas não se davam conta, assim, quem que estava dizendo que a Hilda trazia uma novidade para o teatro brasileiro, para a ficção, né? E o quanto ele compreendia que ela estivesse tão preocupada com o terror totalitário, com a coisificação do homem, porque as peças da Hilda vão insistir nesse aspecto, né, do homem, do racionalismo, assim, deixando esse homem coisificado, as ações robotizadas, né, esse homem que vai perdendo a sua humanidade. Então, o Anatol vai ter uma enorme comunhão aí de ideias em relação a esse teatro da Hilda. E, finalmente, para poder abrir aí para vocês, só para provocar, tem um terceiro personagem que é, gente, maravilhoso, que é um Nobel, um escritor sueco, chamado Per Lagerkvist. E esse escritor também tem uma forte filiação cristã na obra dele, mas ele vai para Paris e ele também se torna aí o que eu estou chamando os incrédulos que passam a produzir, como o Kazantzakis e tal, o melhor dessa literatura cristã. E ele ele tem poesia, ele tem um teatro que ele aprende na fonte com Strindberg, né? Então ele está no começo assim desse teatro moderno que vai surgir. E a prosa, então ele vai ter a prosa, vai ter a poesia e vai ter a dramaturgia. Então acho que a Hilda se espelha muito na obra do Per, que vai ser um visionário, porque ele vai fazer, quando o Hitler sobe, ele faz o conto O Verdugo. E esse conto é fundamental para a Hilda, né? Inspirador do Verdugo, da peça que a Hilda vai fazer. E no conto do Lagerkvist,
o Verdugo é o exemplo daquilo que do que a gente vai se tornando com a ameaça do nazismo. Ou seja, o homem escravo de um carrasco e o carrasco escravo de um Deus cruel. Para quem conhece a poesia da Hilda, a prosa da Hilda, é assim, é muito forte isso, é muito definitiva essa compreensão desse homem que se deixa escravizar. Então, todo o teatro da Hilda tem esse homem que está submetido à escravização, seja do sistema, seja dessa opressão que ela vai dando símbolos durante essa ditadura, né? A gente vai poder falar disso. A Hilda tem uma obra que é sobre a morte do Che Guevara, que é o Alto da Barca do Camiri, né? A Possesso, ou a empresa, é um sistema totalitário, né? Então, o Verdugo é este homem em conflito por ter que ser o carrasco de um revolucionário que nada fez a não ser inocente, né? Um homem inocente que está sendo julgado, né? E uma antevisão do fascismo ali, né? Vocês que brilhantemente fizeram o Verdugo, né? O quanto aquele homem que não consegue fazer o papel do carrasco se vê diante do povo que depois vai devolver toda essa ordem, todo esse furor, né? Então, toda a transmissão do fascismo que passa para o povo, né? O povo se volta contra essa resistência ao carrasco, que é bem esse homem escravizado pelo carrasco e esse Deus cruel, né? Isso vai o tempo todo tensionar a obra teatral da Hilda. Então, eram esses personagens, antes da gente falar de cada uma das peças ou das ideias, e eu só queria complementar aí, para fechar minha fala, que eu fiquei muito desestabilizada antes de conversar com vocês, com a notícia da morte da Renata Palottini, porque eu estava justamente assim lendo sobre O Rato no Muro, que é uma das primeiras peças encenadas pela Hilda, porque a Hilda foi encenada pela EAD a título universitário mesmo, eram peças amadoras, né? E O Rato no Muro foi encenado pela Terezinha Aguiar, e foi muito bem, e elas foram escolhidas para ir para a Colômbia com essa peça. E tinha uma história muito engraçada, eu estava lendo essa história quando eu soube da morte da Renata, que no mesmo ano foi a peça dela, que é Pedro Pedreiro, que a música do Chico era trilha da peça da Renata, também estava nesse festival na Colômbia. Então, assim, fiquei muito comovida né? Sinto enormemente, elas duas foram amigas, tem várias comunicações da poesia, dos editores, enfim, da vida. Sinto muitíssimo pela perda da Renata, que eu também tive a oportunidade de conhecer. E aí eu estava lendo essa historinha da peça, e O Rato no Muro é uma peça assim, são freiras, né? É um convento, tem uma coisa assim muito fechada, muito austera, né? A austeridade vai marcar muito essa fase, e essa fase do teatro mesmo da Hilda, ela só vai quebrar um pouco depois. E aí a Terezinha conta que elas foram lá para a Colômbia e resolveram sair pelas ruas. Eu lembrei do Verdugo, que a trupe do Sérgio foi para a rua, que a coisa foi mais maravilhosa, quase na Cracolândia com o Verdugo. E daí ela saiu e começou uma tempestade, assim. Então ela falou que era uma loucura, um monte de freira, assim, ensopadas, cantando,
na tempestade, né? Que era a coisa mais linda que ela queria que a Hilda tivesse visto. E aí, chegando em São Paulo, elas conseguiram montar no teatro, no Sesc Anchieta, O Rato no Muro. Aí, e aquela coisa, um dia antes, para montar a cruz, é tudo muito pesado, sabe? A peça ela é bem fechada mesmo. E aí as pessoas ficaram impressionadas no final da peça, puta silêncio no final da peça. Aí a Hilda, que estava assistindo, falou: puta, eu sabia que ia dar uma merda, que falou alto assim. Aí o público veio abaixo, falou: eu sabia que isso não ia dar certo, que isso é uma merda. Aí o público, aí todo mundo ovacionou a peça, claro, quer dizer, essa era a Hilda, enfim. Então, eu encerro aí essas provocações aí, para vocês terem pistas, assim, por favor, leiam Perla Gerkvist, eu tenho certeza que a Hilda falaria isso para vocês, se querem fazer meu teatro, o Anatol, e esse momento político, né? E esse teatro de advertência, né? Que une um pouco o que a gente está vivendo hoje e esse lugar da Hilda do unicórnio, né? O unicórnio, o Anatol vai dizer que ela é esse unicórnio, né? Do teatro, e ela vai dizer: eu sou o que todos nós somos, um rosto tripartido à procura de sua primeira identidade. Esse é o unicórnio Hilda. Assim, então, é muito louco, porque, gente, o unicórnio é outro texto para ser lido e relido, e entrevistar a Olga Bilenque, porque é o diálogo entre o pederasta, a Hilda, e a irmã lésbica do pederasta, quer dizer, o ultrapassamento do gênero, o desmascaramento, está tudo lá, está tudo lá. É impressionante, a Hilda faz né, essa repetição que só os grandes autores fazem, né, em todos os gêneros, mas uma unidade forte, sabe? Então era isso, gente. Falei demais, agora é com vocês. Vamos lá. Não me deixem só. Eu acho que agora as pessoas que podem abrir o microfone, né? Não esqueçam de se desmutar e falar, invadir aqui o palco. Ana Cecília, estou vendo, que emoção. Oi, Lúcia, boa noite. Tudo Marco, bom? Rui. Alô? Está escutando? Sim, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu sou Diego Paliardon, formo parte aí do Teatro da Vértebra. Eu fiz o Verdugo, né? Representando ao Verdugo. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e que a gente conversava muito em nossas leituras, nossos ensaios, é o lugar da mulher do Verdugo. Né? Um lugar que é um lugar bem diferente, né? De colocar a mulher, tanto a mulher como a filha, né? Atrás do sustento da família, mas procurando um sustento de uma forma ameaçadora, né? Uma forma mais violenta. Então, eu sempre fiquei muito curioso por que a Hilda teria escolhido esse lugar para essa mulher nessa posição. Não sei se aí você pode me ajudar a entender um pouco melhor Eu isso. acho que olha, eu vou ser bastante honesto com você. Essa foi uma das perguntas que eu fiz para a Hilda em relação à prosa, porque na prosa, assim, normalmente é um homem que dá a virada, né? Todo movimento de transcendência, todo movimento de descoberta
né, quem dá o start, né, excetuando assim, Obscena Senhora D, que vai vir depois, enfim, eu digo em muitos momentos da prosa, né, é o homem, e tem uma mulher mantenedora, uma mulher que ela pega pesado pra caramba, ela pega ou uma mulher em tons pálidos, assim, na prosa é muito comum, ela sempre fala, lá vem ela com aquela roupa verde água, sabe? Ela coloca sempre, meu bem, vai ganhar o seu dinheiro, né? Ela coloca a mulher nesse lugar mantenedora do status mesmo, do status quo, né? E eu acho que tem uma filiação muito forte, naquela época era uma discussão muito forte, né? Porque a Hilda tem, não só o teatro dela tem essa coisa muito simbólica, né? De tipos, assim, então é a mãe, a mulher, o carrasco, o verdugo, né? Então essa mulher, em geral, ela está nesse lugar mantenedora, ela é menos preocupada com as questões metafísicas, né? Ela faz esse homem ficar preso ao chão. Ela tem muito esse movimento. Eu lembro que eu cheguei a falar uma vez para a Hilda, e ela tinha um pouco assim, uma visão de que para ser aceita, a Lígia Fagundes também me falou uma coisa parecida. Você tendia a fazer personagens masculinos e uma voz masculina para ser levada a sério, porque você já era a poetisa, ela já não suportava esse negócio da poetisa. Então, volta tudo naquela coisa assim, 1930, né? Ela é uma mulher de 30, então toda essa representante do patriarcalismo, ela põe na mulher essa mulher que dá sustentação. E ela questiona, que tem um lado que é interessantíssimo, porque quando essa mulher ela é questionadora, ela é louca. Ela é louca. Ela é a louca, a porca, a malu, ela quer falar... Aí ela é a senhora D, né? Aí ela fala, vou falar de alma, morte, essas coisas não são para você. Não me venha falar disso. Então, ela tem mesmo. Eu acho que... em outros momentos, não. No Visitante, ela vai pegar duas mulheres fortes, duas histórias muito fortes, meio bíblicas, também muito simbólicas, né? Da mulher, da maternidade, mas eu acho que ela pegava mesmo pesado, ela acreditava, ela via nas mulheres, muitas vezes, a questão do casamento e da maternidade como mantenedora, né? Então, eu sinto que foi muito forte na vida dela essa coisa que é meio outsider mesmo, você ser uma escritora naquele mundo. Então, por exemplo, 70, que já é uma coisa que vai desbundar mais, ela já está pensando no unicórnio, ela está pensando na questão do gênero mesmo, assim. Então, como é que você ultrapassa essa coisa? Porque do jeito que ela é muito limitante mesmo. Então, eu penso que a mulher que diz para o marido, né, que ela não vai dar esse apoio, ela sai um pouco o feijão e o sonho, né, que está muito no imaginário dessa mulher que vai pôr você na real, né, em função dos filhos, em função da manutenção da vida. É muito uma questão daquele tempo e bastante real, assim, bastante real. Ela teve contacto com a Pagu, a Pagu era um pouco mais velha que ela, né? Mas ela teve, porque a Pagu tem perfil muito ela também, né? Não sei te dizer, acredito que não, não lembro dessa... Aí, assim, são perguntas importantes aí para guardar, aí, perguntar para o Gutenberg, Medeiros, para Ana Cecília, que está fazendo a biografia, né? É uma questão
uma questão importante mesmo. Mas a Hilda teve esse momento, assim, quando ela fala, vai para a Casa do Sol, e ela fala dessa coisa da reclusão para se dedicar à obra, de fato, ela tinha uma inserção que hoje poderia dizer assim, sabe, Jô Soares, roupas do Denner, ela era glamurosa, ela gostava da noite, e ela falou, bem, se eu tiver que fazer uma obra assim, não vai dar, não vai dar. Quer dizer, todo esse mundo paulistano e toda esse trânsito, o dinheiro favorecia naquele momento e tal, né? Então, acho que tem também um pouco, ela vai fazer um movimento assim muito austero mesmo, sabe? Ela começa a se vestir, você vê as fotos dela na Casa do Sol, ela, sabe, é uma coisa monástica, assim, ela é quase uma freira. Então, para fazer o Rato no Muro, para fazer a empresa, ela se investe, sabe? Ela vai mesmo, a Casa do Sol é aquele lugar onde ela é um monastério, sabe? Ela vai fazer. Isso é muito da Hilda, ela teve que tirar o Denner, ela fala, não, o cara não vai me levar a sério, ninguém leva a sério uma mulher vestida do Denner, saindo na noite e tal. Então, ela vai fazendo muitos vetos, mas, ao mesmo tempo, ela vai ficando mais próxima dos anos 70, porque tem aí a entrada do Moura Fuentes na vida dela, que é jovem, vem a Olga, vem toda uma comunicação hippie, que ela também começa a ver que o consumo, que toda aquela, entendeu? Que o emprego fixo, os compromissos e tal. Então, ela vai dar um salto bem anos 70, entendeu? Mesmo sendo mais velha, eu acho que ela vai dar essa coisa meio freira, vai virar uma cafta, sabe? Logo já vai virar uma coisa hippie. É maravilhoso. Entendeu? Então, ela muda de mundo, é muito corajoso. É muito corajoso, porque ela muda de mundo. Ela tinha um lugar já na sociedade de São Paulo e na poesia mesmo, e ela fala, gente, estou mudando de mundo. Então, eu acho que isso vai vir no teatro dela, vai vir mesmo, e o medo também, a questão da ditadura, ela fala, né, se a gente não disfarçasse as coisas, eles iam arrancar os dedos. Ela tinha fortemente ela começa a ter uma consciência de que a coisa está cada vez pior, né? Então, ela vai vendo amigos presos e vai sendo muito doloroso. Assim, é importante entender esse momento da Hilda, num momento da ditadura mesmo, que um ataque à cultura, um ataque às liberdades individuais, pós-68, especialmente. Que bom. Falar então, que eu acho muito curioso, né? É muito interessante isso, porque é uma coisa que eu acho muito forte, né? Primeiro que eu acho que textos assim como o Verdugo, o Novo Sistema, eu acho que são textos muito que para mim, né, mas também numa leitura de agora, né, para mim é muito nítido o ataque que ela faz aos sistemas de opressão, né? É muito forte e é muito interessante como ela faz. Eu acho que o Verdugo eu gosto muito assim de como ela pega, na minha visão, e traz essa discussão toda, né? Essa questão do cerceamento, dessas figuras opressoras, né? Desse Deus cruel e etc. Como ela traz isso para uma esfera do indivíduo, né? Tipo, como ela cria nesses personagens que são quase arquétipos, né? A mãe, o filho, o verdugo, e aí ela traz para essa mesa, né? Tipo, o primeiro ato é numa mesa de jantar, praticamente inteiro.
Então, é um debate que se dá na mesa de jantar. E aí eu gosto muito também, de alguma forma, né, isso que o Diego levantou, né, da questão da mulher, da filha. Eu acho muito legal como as personagens elas são multifacetadas nesse sentido, né? Porque em algumas peças da Hilda eu sinto que a gente tem mesmo essa polarização, né, que vem dessa urgência de falar que você tem figuras opressoras muito fortes, você tem figuras heróicas muito fortes, né, que criam esse dualismo, né, de alguma forma uma espécie de maniqueísmo aí. Mas no Verdugo eu sinto que isso se borra muito mais, assim, porque eu sinto que a mãe e a filha, por mais que elas vão contra o Verdugo, né, que elas estão nesse lugar, eu sinto que elas têm essa força do enraizamento que você coloca, né, essas mantenedoras e etc., que eu acho que de alguma forma se justificam, né? Não é nem justificar, mas de alguma forma você olha para essas personagens com muito mais compaixão, eu diria, sabe? Elas não são, eu não diria que elas são supérfluas, que elas querem enriquecer, que elas querem tipo uma vida boa, elas querem sobreviver, né? Eu acho que isso é muito legal nessa denúncia mesmo também, né? Da miséria e etc. E um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu acho incrível, são as rubricas da Hilda, né? Pensando nisso que o Anatol traz, por exemplo, da questão do teatro épico, né? Pensando nas narrações, que o ator sai e narra as próprias ações e etc., para a gente fica sempre muito forte. No Verdugo é fortíssimo, tanto que as rubricas viraram música, né? Então, fazendo as leituras de todo o teatro dela, de novo a gente ia vendo e falando, olha como ela escreve essa rubrica, olha como ela escreve essa apresentação, esse cenário, tipo, tudo é muito poético, tudo é muito repleto de imagens, e aí é muito precioso isso também, né, que de alguma forma eu acho que dialoga com essas ideias épicas, né, não sei se passou pela cabeça da Hilda que em algum momento iam encenar também as rubricas dela, mas é praticamente impossível não fazer, né? Porque você olha para aquilo, você lê aquilo, você lê a descrição inicial do Verdugo, né? Por exemplo, casa modesta mais decente, em algum lugar esquecido do mundo, tipo, como que isso não ganha cena? Tipo, como que a gente vai privar o público de ouvir isso, ouvir essas palavras, sabe? Eu acho isso muito fascinante também, né? Essa riqueza que ela traz para o texto teatral dela como um todo, né? Para as rubricas, para a complexidade de personagens e etc., que eu acho que permitem que a gente dialogue bastante, né? Só para fechar, né, amarrar isso tudo que eu falei, eu acho que é muito bonito como que o texto e o modo como ela constrói as relações entre as personagens permite com que a gente crie pontes com pessoas que muitas vezes pensam diferente da gente, né? Muitas vezes quando a gente vai para as questões políticas, a gente acaba se polarizando muito e etc. E eu sinto que a Hilda traz isso para o humano, traz para questões também muito da humanidade mesmo, e principalmente rodando com o Verdugo, por exemplo, né, fazendo rodas de conversa depois da peça, a gente percebia como essas situações que ela coloca permitiam que a gente criasse quase um código de linguagem, quase que um chão comum para dialogar com qualquer tipo de público, né, para iniciar um debate muito rico. Eu acho impressionante isso que você disse de trazer para a mesa de jantar, né? Porque o Verdugo, ela mesma diz que ela já consegue enxergar um público maior, né? Ela começa a escrever até ela chegar no Verdugo, é a quarta ou a quinta, né? Ela vai fazer um pouco depois. Não sei exatamente, eu sei as primeiras, né, a Possesso, o Rato no Muro e o Verdugo vai ser mais tarde, ela já pensa justamente nisso, num diálogo que vai se ampliando, né? E Aves da Noite, acho importante pontuar Aves da Noite, porque ela é uma peça
que para as pessoas que não conhecem, que ela vai habitar numa cela em Auschwitz, a partir de uma história real que um padre franciscano, Ana Cecília Costa já gostou de ouvir, um padre franciscano pede para substituir um judeu que vai ser condenado e vai para a cela da fome. E justamente é esse cenário, né, essa cela onde todas as questões vão ser discutidas sobre a crueldade, o carcereiro, tudo isso vai estar nessa tensão, em cima dessa história verídica do Kolbe, que recentemente virou filme, que ele foi santificado, quer dizer, é incrível, gente, porque a Hilda depois soube que ele foi santificado, mas quando ela fez, era uma história assim, porque uma pessoa que fala, eu vou ficar no lugar do outro, já era uma coisa incompreensível, né? Como é que alguém vai para esse sacrifício? É um judeu e um padre, né? O padre no lugar do judeu, enfim. E é uma peça que ela escreve para o Anatol Rosenfeld. Eu até peguei um trecho, porque é impressionante, que ela fala assim para ele, porque estava surgindo de novo um partido neonazista na Alemanha. E ela escreve para ele, é claro que não surgirá um novo Hitler. Fala mais algumas coisas e depois diz, mas acredito no espírito revanchista e o neonazismo é mascarado, mas para mim é sempre o espírito nazista. Nossa, para mim é tão claro isso, sabe? Porque ela faz, é aí que ela fala desse teatro de advertência, ela faz essa peça, né? E ela está comungando assim com ele, né? E como eu disse, o Anatol, ainda que saindo dessa situação do hitlerismo e na Alemanha, ele recusa receber a indenização a que ele tinha direito depois, como judeu refugiado. Ele era um cara de esquerda bastante cheio de posições, assim. Então, acho muito bonito ela falar, e eu concordo bastante, né? Para mim, é sempre o espírito nazista, né? Então, quando a gente hoje fala, né, o genocídio no Brasil, é assim, então, quando começa a acontecer, as pessoas falam, não é bem assim, não é bem assim, oh, mas você está exagerando, é nazista. Não, é o espírito, né? O espírito da coisa, como a Hilda dizia, é o espírito da coisa, quer dizer, você percebe que tem um outro que vem, que é sempre o mesmo, e que ele vai tendo outros nomes, né? Então, eu acho que ali no Aves da Noite também, ela está ampliando, como no Verdugo, ela fala várias vezes isso, o Verdugo já é uma tentativa de ampliar o público, sair um pouco daquele claustro, porque o Rato no Muro e a Possessa, ela está no claustro, né? É uma experiência muito forte a da Hilda, de uma menina interna na Santa Marcelina. Tanto que o Unicórnio, eu acho que ela se livra disso, porque no conto Unicórnio vem muito essa memória da menina nos corredores, que a mãe não vem visitar, ou demora para vir visitar, né? Vem a solidão, as freiras e tal, e a docilidade em relação às freiras, que depois ela vai começar a devolver isso com chegando, que eu adoro numa das peças do A Morte do Patriarca, né? Chegando num diabo elegante, aí já começa uma Hilda, entendeu? Já vem o escárnio, o cardeal. Meu, essa peça é sensacional, e é muito Hilda, né? Eu falo, gente, realmente, ela se queixava com razão quando falava, não leu, não é possível que não leu, porque aí as pessoas, depois de
30 anos vão falar, ai, olha, falando do diabo, falando assim, tá lá, é incrível, porque quando ela põe a rubrica lá, um rabo elegantíssimo, sabe? Uma coisa assim, ela põe pro diabo, sabe? Então, é o diabo cardeal, sabe? O papa que se fode. Nossa, aí ela vai... Então, é engraçado como ela começa com a menina no claustro, né? Na Possessa, que vira a empresa, muda de nome. Ela começa com essa menina, começa com essa opressão, assim, em espaços muito fechados, né? E depois joga esses caras todos no tabuleiro, né? Vira o tabuleiro, revira o tabuleiro, né? E é o patriarcalismo, então tudo isso está em questão, né? Tudo isso está em questão, Nailda. É de lascar, gente. Se fizer uma leitura assim, sou louca para vocês fazerem. Essa peça, o diabo, Sérgio, vai fazer o diabo elegante, porque é muito bom esse personagem, assim, e já vai perdendo essa austeridade que no decorrer da vida, a Hilda sempre falava para a gente, esse cara muito austero, que ela também foi, que foi necessário nesse momento da vida dela, né? E no momento escuro da ditadura, um pouco como a gente está vivendo hoje, tudo convoca ao sombrio, ao austero e tal. Ela fala, a morte está muito mais perto da austeridade, então vamos para o riso, vamos um pouco, né? Aí ela vem mais irônica, aí ela vem mais o escárnio, né? Aí ela vai fazendo outros movimentos, mas essa passagem é necessária, né? É impressionante como a obra, a casa, enfim, ela vivia intensamente essa coisa, essas identidades todas, né? Nela mesma. Então, em cada obra, né? A oportunidade do criador, né? De um autor, de qualquer criador, qualquer um de nós, ter a liberdade de mergulhar em cada projeto da vida, em cada pedaço da vida, né? Então, você vê que ela faz isso nas peças, nesse período tão intenso, né? Para o teatro e para a prosa. Beleza, deixa eu só fazer um comentário. Você viu a leitura da Morte do Patriarca que eles fizeram, que o Teatro da Vértebra fez? Não vi, gente, esse negócio das redes, é assim, não está funcionando muito. Deixa por só o comecinho, porque eu achei sensacional. Por acaso eu tenho aqui na minha tela da direita. Por favor. Só o começo, bem rapidinho. Não, pode pôr tudo que você quiser. É uma peça que ainda não subiu na curadoria Ilst, vai subir na quinta da semana que vem. Então, inscrevam-se no canal da curadoria Ilst e quinta da semana que vem, 8 horas da noite, vai estar lá disponível a Morte do Patriarca. Eu vou botar só o comecinho, porque foi uma sacada sensacional. Põe. Peraí, como é no improviso, só um segundinho. O Sérgio tá de diabo. Nosso diabo foi a Simone, nossa atriz incrível, que representou, arrasou. Maravilha. A Morte do Patriarca! Uma boa noite ao pessoal de casa. Vamos conhecer quem são os participantes de hoje. Começando por ele, com 60 anos, o Papa! Nós também não podemos deixar de registrar a presença hoje aqui de outro senhor simpático de meia idade, o cardeal de 45 anos. Olha aí! Olha, com 25 aninhos também nós temos quem? O querido Monsenhor!
outra presença muito importante também nesta noite é o demônio, aspecto muito agradável. Maravilhoso! E esbanjando simpatia, quem vem aí? O Anjo 1! Mas nesta noite nós temos aqui também o Anjo 2. Olha aí, e por último, mas não menos importante, o Jovem! Ele é apenas um, mas vale por 3. É isso aí, minha gente. Vamos ver como está a casa aqui. É muito bom. Muito bom! Que delícia! Que delícia! Então, ouvindo vocês falarem, eu não consegui não colocar, porque é demais. Perfeito! Perfeito! É que eu acho que foi muito essa questão, assim, para a gente, que é uma peça que evoca nomes, né, tão fortes, né, Lenin, Marx, Mao, e aí quando a gente começou a ler, a gente lia com uma seriedade, e aí a gente foi descobrindo, né, foi uma proposta muito do diretor, do Matheus, né, o Matheus que dirigiu essa, e aí da gente ir para esse escárnio que tem tudo a ver com tudo que você está falando, né, Leusa, com essa sátira mesmo, né? Então foi muito legal, foi muito gostoso de mexer com esse texto. Claro, já chegou num outro ponto. É isso que é interessante mesmo, né? Realmente, eu dou muita risada, eu sempre, né? E acho que tem um pouco essa queixa da Hilda, né? Do humor. Ela falava muito assim, gente, vocês são ótimos, porque vocês riem do que eu rio, porque as outras pessoas não acham a menor graça, né? E é um pouco assim, e não é só o riso do deboche, né? É muito bom mesmo, é muito arguto, né? Um discurso um humor muito preciso, assim. Mas ela se queixava um pouco de então tudo é levado a sério. Daí eu acho que ela usava sempre assim, não, agora eu não vou me levar mais a sério, vou parar de escrever a sério, não adiantou eu fazer o sério. Então teve mesmo um pouco essa dualidade que ela fala, mas se você entra na leitura, como se você for ler na prosa o unicórnio, que é importante, porque ele está nesse miolo aí que a gente está conversando, nossa, você vê que tem o escárnio, tem o porno, Hilda, está tudo aí, né? Está tudo aí. É que eu acho que depois, assim, vem uma dificuldade de ter retorno com essa leitura, e daí você começa a explicitar, sabe? Mas estava tudo lá. Eu acho que é uma época extremamente criativa, incrível da Hilda. É impressionante essa fase da Hilda. Então, o teatro, o Daniel sempre amou também, enfim. Eu acho impressionante mesmo essa fase da Hilda, porque, primeiro, ela escreve essas peças, né? E, ao mesmo tempo, mais ou menos, porque ela vai publicar em 70, o Fluxo Floema, ela está escrevendo também textos fantásticos, como Unicórnio, como Osmo, o próprio Floema, né? Que são obras impressionantes, assim, que daí parece uma Hilda já super madura mesmo, né? Exatamente. É impressionante você pensar que essas são as primeiras prosas da Hilda, né? Isso é uma coisa que eu queria te ouvir, Leusa. É assustador que isso está sendo escrito praticamente junto, né? E existe, do ponto de vista formal, assim, da escrita, existe uma diferença muito grande, né? Porque o teatro da Hilda, aí eu sou ignorante nas questões formais do teatro, mas ele é um texto mais linear, né? São histórias mais organizadas, assim, nesse sentido, né? E a prosa que ela está escrevendo no mesmo momento já é uma prosa profundamente radical no desmonte, né? Da linguagem, das formas e tudo mais.
Mas aí ela tá, na minha opinião, né, ela é contemporânea nesse momento Beckett, tanto que ela cita logo de cara, que abre o Fluxo-Floema com uma citação do Beckett. O teatro fez muito bem a Hilda, ponto, assim, a leitura do Pero, ela saber que esse cara que é poeta, porque poucos poetas transitam para esse gênero. Então, acho que ela teve mesmo uma espécie de surto criativo e acerto de falar, eu preciso parar, preciso ter uma casa, um lugar para eu me obrigar a escrever, né? Eu achei até, por isso eu brinquei com vocês antes, quando a gente se encontrou, que eu achei até exagerado outro dia, quando eu vi ela falando, nem tinha luz na Casa do Sol, a gente ia dormir cedo, tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo de manhã, né? Então, assim, uma puta obrigação de fazer, que ela estava... Mas ela tem um surto criativo e eu acho que aí vem, sabe, esse motor, esse reconhecimento. Primeiro ela vê né, eu fico imaginando como ela dizia a coisa do Anatol, o quanto foi importante o cara, como o Anatol, falar, vai, meu, tá legal isso aí, vai em frente, entendeu? Com essa prosa, né? E ela poder experimentar. Então, o que parece que ela não experimentou no teatro é que eu acho que são conceitos, assim, tinha um teatro experimental, mas o que ela estava experimentando era fazer teatro, imagina, ela era poeta. Então, para ela, tudo foi uma puta experiência, entendeu? Então, acho que, assim, ela teve um grande surto criativo, porque eu fui pega pelo Fluxo-Floema, eu acho assim, foi pirado na minha, mudou, nunca mais fui a mesma pessoa, sempre falei isso, Águida, Cadosa, aí veio, ela já estava nessa, ela tem um surto criativo e o teatro faz muito bem a ela, e o Beckett também. Então, ela sempre fala, eu não tive uma influência do Beckett, eu estava com o Beckett, e as pessoas achavam arrogante, mas não é arrogante, entendeu? Hoje eu estou escrevendo, sei lá, eu sou da geração do Luiz Rufato e tal, eu vou falar, não, o Rufato, não. Se alguém me perguntar, eu falava, não, eu estou escrevendo, o Luiz Rufato está escrevendo, entendeu? É isso que ela dizia. O Kafka é uma puta influência. O Kafka é tipo o meu pai. Agora, o Beckett, né? E ela tem uma fita que ela fala muito sobre isso com o Zé, né? Tem uma conversa enorme do Mora Fuentes e da Hilda, ele entrevistando, é bárbara, que ela fala pra caralho do Beckett. Só que ela está nesse momento, então ela está tendo insights de experimentação da prosa e do texto teatral, coincidentes, a coisa está, né? A Hilda era leitora de Joyce, enfim, ela era fodástica, né? De leitura, né? Então, não passava as coisas. Agora, ela começa o fluxo, está lá eu acho que é Molloy, que está na abertura da primeira edição do Fluxo-Floema. Então, ela está nesse caldo, assim, acho que fez muito bem a ela, sabe? Muito bem a ela experimentar, ver o ator encarnar, porque ela é uma dialoguista, ela rompe com a pontuação, mas ela é diálogo o tempo todo, fluxo o tempo todo, só que ela fala com o outro, né? Ela não faz um fluxo tão subjetivo e de primeira pessoa, ela fala o tempo todo, tem vozes, né, com ela, e é muito teatral, né? Então, eu acho que ela foi lindo, meu, realmente, assim, os anos, apesar da dureza no país, essa coisa que ela chama mesmo desse momento de recolhimento e tal, pô, deu fruto mesmo, deu certo, Hilda. Posso falar uma coisa? Por favor. Claro, claro. Primeiro, para Hilda, sempre. Eu não posso Marcos. falar de Hilda sem um vinhozinho. Boa. Eu acho, na minha real opinião e tudo, assim, né? Eu sou um apaixonado pela prosa da Hilda. Uhum. Né? E eu acho o teatro
a aprendizagem, a transição dela de tudo, daquela poesia, né, né, era super elaborada, formada, não sei o quê, passa pelo teatro que introduz a ação na narrativa dela, né? Uhum. E deixar aflorar essas outras coisas, né, da ironia, do humor, toda essa coisa fantástica dela. Eu acho que a evolução do próprio teatro dela acontece assim, né? Da coisa lá, ela fechada até essas últimas peças, e que permite a liberdade que ela consegue depois na prosa. Né? É verdade, você vê que tem uma grande preferência por encenar a prosa muito insistentemente, às vezes eu ficava até com um pouquinho chateada. Assim, eu acho maravilhoso, porque eu falo, claro que vai dar certo, amigo, pega aquele texto e vai dar certo, começa a falar, entendeu? Que vai dar certo. Eu tinha um pouco, talvez ignorância, um certo preconceito, porque eu tinha tanto desejo de ver o teatro encenado, que às vezes eu ficava um pouco falando, pô, você vai pegar ali, né, a Lori Lambe, quando a própria Hilda viu no teatro, mas sempre esse desejo de atualizar, sabe, de pessoas que possam atualizar a encenação do teatro dela mesmo, assim. Eu sempre tive vontade de ver e começo a ver e fico super feliz. Mas eu acho que é um período de transição, por isso que a gente... depois tem aquela Hilda lá da prosa, não sei, talvez puxar para cá aquilo, né? Sim, mas são ótimas montagens também, são lindas. Obrigado pelas histórias todas. Obrigada, Marco. En referencia ao Che Guevara, ¿cuál era o pensamento dela? ¿Cuál era a relación dela con a causa do Che? Que o Che, digamos, o Che, né? Que ele vem das minhas terras. Inclusive o Che Guevara ele foi alumno de meu pai. Nossa, que incrível! No começo da universidade. E é interessante porque eu sempre entendi muito bem a relação do Che Guevara com Latinoamérica e com toda a viagem que ele fez, né? Mas nunca imaginei, antes de começar a ler a Hilda, a influência que ele poderia ter aqui no Brasil também. Claro que todos os países de Latinoamérica, a gente sofreu as ditaduras, né? E ele encarnou um pouco esse tema também, mas nunca imaginei que aqui no Brasil o Che Guevara poderia ter uma imagem, uma leitura, né? E muito menos ele sendo colocado em duas peças de teatro. Então, olha, mas eu acho que assim era um consenso. Posso te dizer que não necessariamente toda uma esquerda, mas toda a intelectualidade. Existe hoje um anacronismo muito grande quando se fala da Revolução Cubana. Se fala de forma anacrônica, se fala como se fosse hoje. A Revolução Cubana ela traz uma possibilidade impressionante, incrível, né? Ela é uma possibilidade independentista, entendeu? Ela é um movimento de independência. E a Hilda, no Alto da Barca do Camiri, você vê que tem quase que sem mencionar o Che, é muito cristianizada a figura dele, ele é um Cristo, né? Então, ali se equivale.
Então, eu acho que toda a história da Hilda, mesmo com a santidade, é um tema valioso para a Hilda. Esse homem que sai de si, no sentido de sai do rame-rame, que sai do seu cotidiano, que rompe essas amarras, esse homem destemido, capaz de sacrifício pelo outro, compassivo, ele é importantíssimo para a Hilda. Então, ela sempre tem quase que uma coisa devocional mesmo para essas figuras. E o Che é uma delas. Então, você, né, quando morre o Lorca depois, quer dizer, sempre quando tem né, essa composição da crueldade e do homem que sai para uma missão divina, né? Então, ela é muito, muito interessante o que a obra da Hilda, ela sempre fala, se há o Deus, há o divino em nós, né? O tempo todo ecoa isso na poesia dela e tal. E esse divino que é humano, né? Esse divino que tem cu, esse divino que tem... Como é que eu consigo entender, como é que eu saio desse corpo? Então, ela lia muito histórias de santos, assim, o Daniel sabe disso, pode elencar lá na Casa do Sol quantas biografias e tal importantes a Hilda tem de santos católicos ou não da cristandade, Yogananda, toda a possibilidade desse homem que sai desse lugar esperado para ele e faz essa sese. Isso é muito Casantes Arques de novo, Perla Gerkvist de outra vez, entendeu? É muito forte essa... E o Che ele está nesse lugar porque ele esteve, né? A Revolução Cubana desempenhou este papel de dar uma luz de independência de todo o Caribe, né? E que podia ecoar para o restante da América Latina, né? Então, os escritores todos estavam denunciando, né, as grandes as corporations, né, das bananas, né, o Miguel Ángel Astúrias, quer dizer, você tinha grandes escritores dedicados, Manuel Escorça, dedicados em toda a América Latina na denúncia das ditaduras. Por isso eu insisto muito nesse equívoco que muitas vezes eu vejo nas redes, não só nas redes, em artigos, sempre vi coisas muito equivocadas ideológicas em relação a Hilda. Assim, como se você tomasse a ideologia pela coisa assim, partidária, de engajamento exclusivamente palaciano, de quem ser amigo, sabe? Não, você tem que percorrer essa dor, inclusive, porque aí é perda, né? É perda. Então, o Che vai estar nesse universo, como vai estar o Lorca, da perda. Então, como é que nós vamos ser depois das nossas perdas agora? Eu, por exemplo, que já tenho 61 anos, não sei se eu vou querer mais ter filiações e ações como eu tinha no passado na vida política. Não estou dizendo que eu vou abandonar minhas convicções, mas talvez eu venha, depois dessas perdas, talvez eu não tenha a mesma compreensão das coisas, né? E eu acho que é essa trajetória que as pessoas não fazem. A Revolução Cubana é diminuída na literatura atual, artigo de jornal. Os caras falam como se assim fosse hoje, né? Hoje, o pós-boicote americano, entendeu? Como se fosse agora, assim, problemas econômicos de Cuba. Não, o que tinha era uma possibilidade de independência de uma América Latina pobre, monocultura, entendeu? Que está se tornando novamente, né? Nós, por exemplo, submetidos à monocultura da soja, ao boi, enfim, nosso lugar, né? Passa o tempo, os caras devolvem a gente para aquela casinha lá.
é muito anacrônico. Então, eu acho ele muito Cristo, sabe? Toda vez que eu leio, eu acho muito Cristo e lembro, e aí posso te dizer que uma das imagens mais fortes da minha infância foi a radiofoto da morte do Che. Porque aquilo foi tão brutal que, ao invés de apavorar, porque entrou uma radiofoto, a TV era preto e branco, nós estamos na TV em preto e branco. Aí aquela radiofoto estourada daquele homem morto, daquela cara morto, era o Cristo. Para mim, que era uma criança, para qualquer pessoa, aquilo foi tão martirizado, entendeu? Foi uma imagem martirizada, de tamanha força, assim, que era impossível não ter uma... Aí depois vai sendo resgatado, né? A cara, o rosto, a beleza, a coisa assim do Che. Mas aquela imagem é uma imagem brutal, brutal, assim, que eu acho que marcou as gerações, assim. E no Brasil, a sanha que já tinha, né? Que já tinha um discurso anticomunista no seu master, que coincidia aqui com quem estava sendo torturado, desaparecendo e tal. Eu era criança, não fazia ideia, né, desse contexto, mas nunca esqueci, achei uma coisa assim, meio que nem mata santo, não achei bandido, achei uma coisa, né, cruel. Y era uma pessoa diferente, porque él nació na burguesía, né? O cara era de familia burguesa, o cara estudió, un cara preparado, un médico, que en aquella época, né? Entonces, era muy difícil asociación con él, y siempre fue muy desde o conhecimento, que ele estava fazendo isso por uma convicção e um conhecimento de que alguma coisa estava errada, né? Mas não todo mundo podia perceber. E um pouco o que você falava sobre as nossas perdas, né? Eu não tenho 57, eu acho que a gente não é que pelas perdas a gente vai sendo diezmado. Eu acho que nosso lugar de fala e nosso lugar de luta muda um pouco, né? Depois das perdas. A gente não tem a mesma forma de lutar. A gente luta de um outro lugar também, né? Mas nunca para de lutar. Sim. Só um micro comentário. A Ilda me deu sempre muitos presentes, né? Falei isso milhares de vezes em milhares de lugares. Mas quando eu era adolescente, sei lá, de até uns 14, 15 anos, ela me deu 2 presentes. Ela deu uma camiseta do Che Guevara, que eu tenho até hoje, Ai, que ótimo. super velhinha, e uma edição do Veias Abertas América Latina, do Galeano. Só que achei que tinha a ver. Tudo a ver. Queria só falar que a gente vai chegar agora nos nossos momentos finais, infelizmente, então quero convidar todos que querem fazer dia longo. fazer algum comentário, querem falar mais alguma coisa, estão todos convidados aí, e aí vamos indo para as nossas considerações finais. Bem, eu queria agradecer de novo Teatro da Vértebra, esse encontro que foi muito lindo lá na Casa da Luz, e Daniel, o Tom, a Paula, Olga, Amanda, todo mundo da Casa do Sol, meus amigos que apareceram por aqui, a Malu, que eu vi agora rapidinho passar, porque a gente não consegue ver todas as pessoas. E é isso. Muito obrigada, e eu espero fazer mais
mais vezes esses encontros, até porque iniciei minha formação na dramaturgia teatral, vou começar um pós-graduação. Então, aí eu vou começar a perguntar para vocês, Sérgio, Diego, aí vocês vão ter que me ajudar, porque eu vou precisar muito agora que vocês me ajudem nesse recomeço, tá bom? Que maravilha de notícia, Leusa, adorei. Então, vamos ver se eu seguro, trabalhando, estudando. Vamos ver, mas vocês me ajudam. Então, beijos para todos. Sérgio, lindo, obrigada. E vamos ver a morte do patriarca. Dani, tem que me passar. Eu fiquei de férias um tempo e estou sentindo que as redes, assim, o negócio fica só parecendo um carrossel repetidor e eu perco muita coisa. Então, podem me acessar diretamente mesmo, tá bom? Então, aí, a morte do patriarca vai para o ar na quinta que vem, né? Que eu falei, mas já estão lá todas as outras leituras, né? Tem as Aves da Noite, que se não me engano foi a última, que tá também divina, aliás, está especialmente divina, e tem, enfim, todas as peças. Todas lá, é só olhar a vitrinezinha do Teatro da Vértebra e também ver todo o conteúdo da Curadoria Ilst, que é super legal. Inscrevam-se no canal, sempre importante fazer o jabá. E é isso, eu queria agradecer enormemente a todo mundo que estava aqui, a Amanda, muito especial a Leusa, ao Teatro da Vértebra, ao Sérgio e a todo mundo. Queria dar parabéns 1000 vezes pelo trabalho de vocês, que não se encerra agora, mas que já tem uma estrada muito bonita com a obra da Hilda. E eu acho aquilo que eu sempre repito 1000 vezes, assim, eu adoro o olhar das pessoas de teatro para a obra da Hilda. Lógico que para o teatro da Hilda, mas para a obra como um todo. Assim, eu acho sempre um olhar muito, muito interessante, sempre. Enfim, eu acho que é muito importante para ampliar, para entender, para compreender a obra. Então, para mim, é sempre um prazer, gente de teatro passando pelo sol, mesmo que virtualmente. Então, beijo enorme, gente. Gente, quero só também convidar todo mundo a seguir a gente, @Teatro da Vértebra, nas nossas redes, para ficar sempre por dentro de todas as futuras peripécias aí e parcerias. Um beijo, Malu. Eu não te bem. Mas se está aqui, um beijo enorme. Um beijo, gente. Até mais. Sigam o Teatro da Vértebra. Vale demais. Gente, eu não falei muito porque eu peguei o bonde andando, infelizmente não vi o começo. Mas eu fiquei ouvindo porque eu vi importante. Eu gostei muito da parte do debate que eu ouvi. Grande beijo, Leusa. E Dani, beijo, todo Malu, mundo. com Lorca atrás. Ai, linda. Beijo, gente. Tchau. Tchau.